sou da marca Opala Assessoria e eu ajudo pessoas a conseguirem perceber sua autoimagem. Então hoje eu vou dar uma aula introdutória de autoimagem para vocês conseguirem se perceber também. E depois disso eu vou deixar vocês falarem comigo sobre o que vocês entendem da autoimagem de vocês. E aí eu termino dando uma aula básica de fotografia. Exemplo, eu precisei de abafar um pouco a luz, porque nunca a gente consegue competir com o sol. Então a gente precisa estar num lugar mais escuro para quando eu ligar a luz, eu conseguir ter controle de luz, como vocês conseguem ver que muda completamente a percepção. Então essa é uma das coisas que eu vou explicar para vocês. Tá bom? Então vamos começar. Beleza? Então vamos lá. Sobre a autoimagem. O que é a autoimagem? Como a gente se vê. E quando a gente começa a se perceber como nós nos vemos, fica fácil identificar também como a gente quer que o outro nos veja. Entende? E isso na internet é muito importante, porque a internet segue tendências, né? E tem padrões de comportamentos. Então, se você gosta de comida, provavelmente você vai seguir alguém que é um cozinheiro, seja um chefe, ou não, para você poder fazer as receitas. Então a nossa autoimagem nos ajuda a nos projetar no mercado de trabalho, utilizando uma técnica básica, né, de marketing, que isso daí é bem anterior à internet existir. Essa questão de autoimagem ela é muito antiga. Os atores chamam de alter ego também, né, que eu vou chegar lá nesse ponto. A autoimagem eu acho que todo mundo já entendeu. Todo mundo já entendeu o que é a autoimagem? Beleza, é como a gente se percebe. O alter ego é como que você quer que as pessoas te percebam. É uma construção que vai além de você. Então, às vezes, o ator ele é muito tímido, muito acanhado, como o Paulo Gustavo, vou dar um exemplo de alguém que todo mundo conhece, mas quando ele está projetando a Dona Hermínia como o alter ego dele, ele está projetando uma mulher que grita, que é desaforada, que é desinibida, que fala o que pensa, completamente o oposto. Mas você só consegue fazer isso se você entende a sua autoimagem. Senão você não consegue criar um personagem para além. Você não consegue se projetar. Então o primeiro passo é se entender. Então eu vou deixar vocês falarem um pouquinho sobre vocês, porque aí você já vai conseguir perceber alguns temas sobre a sua própria autoimagem que eu vou citar. Pode começar por você. Eu não tenho nada para falar. Só vim aqui para escutar. Tá, eu queria que você falasse só sobre a sua vida, sobre o seu dia a dia. Como é o seu dia a dia? Conta pra mim. Meu dia a dia é cuidando de um menino autista, né? Que infelizmente só pensa em comer o dia inteiro. Se der alguma coisa para ele, tá sempre comendo, né? E é isso. Tem um outro filho na Nova Zelândia, né? São filhos do mesmo pai e tô levando a vida tranquila, né? nessa comunidade que eu já vivo há 18 anos, né? Aí pronto. O seu filho tem quantos anos? Tem 35. Você descobriu o autismo dele quando? Aos 6 anos. Aos 6 anos? Uhum. E como é que foi para você o processo de descoberta? Porque a gente sabe que o autismo começou a ser falado pós-pandemia. Uhum. Onde não tinha nenhum acesso, né, de lei protetiva, PPC-LOAS, não tinha muita coisa. Como é que você se via nessa situação? Como você se encontrava? Dificuldade, porque eu tive que voltar a ler mais sobre a doença dele, né? Como que eu ia fazer para incluir ele numa escola, né? E a escola era muito difícil, era lá em Piedade, né? Então, a parte de violência que ele sofreu na escola, aí ele não quis mais ir para a escola de jeito nenhum. Aí ele teve que estudar em casa? Aí a gente não estuda em casa, né? Mas ele sabe o beabá, sabe do futebol dele, sabe os horários, né? Aí fala,
é amanhã, mãe, é amanhã, né? Qual o espectro de autismo dele? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, suporte? Você sabe? Ele tem esquizofrenia também, Uhum. né? E autista interage, né? Ele deve ser 1, 2, porque ele interage. Ele interage, consegue ter uma vida cotidiana normal. Fala com todo mundo na comunidade que passa lá na porta, todo mundo é amigo dele, ele fala oi, fala boa tarde, né? Aí fala para os outros, eu já papou. Né? Então, a imagem que eu crio dela, para vocês poderem perceber, e que eu quero que você perceba também, exemplo, qual o seu nome, perdão? Gleice. Então, a Gleice é uma mãe atípica, porque ela é mãe de uma criança que tem autismo. Então, a vida dela é diferente das crianças que são típicas, ou seja, criança que não tem nenhum tipo de neurodivergência, sem TDA, sem esquizofrenia ou sem nenhuma comorbidade que faria com que ela tivesse uma vida natural dentro da sociedade. Então, ela tem uma vida que é completamente diferente. Então, por isso que você tem uma imagem de uma mãe atípica. Se você precisasse de criar algum conteúdo ou se você tiver algum negócio, você parte de um lugar de uma mãe atípica. E você pode se comunicar com outras mães também, como a Piteia, que é um evento que acontece na Praça do Lido, onde eu participo também, que a Gabi é a diretora, né, organizadora e fundadora, onde mães atípicas se reúnem para poder conversar sobre maneiras de conseguir os seus direitos, sendo que é tudo muito recente. Então existe toda uma segmentação de uma autoimagem que uma mãe atípica consegue identificar facilmente ao contar a sua história. No início foi muito difícil aceitar, né? Mas depois, trabalhando com idosos, eu sou técnica de enfermagem de laboratório, aí eu fui me aprimorando, tentando entender o universo dele, né? Isso é muito legal. Então você já consegue perceber que hoje, se alguém perguntasse, Gleice, me fala um pouco sobre você. Eu sou uma mãe atípica. Isso já consegue englobar muito sobre a sua realidade, sobre as suas necessidades, sobre o que te faz feliz, sobre o que te preocupa, quais são as suas noções de segurança. Então você já tem uma percepção a partir do contar da sua história sobre você. Depois da Gleice, quem quer falar sobre si? Vai vindo, todo mundo vai falar. Bom, eu sou Francisco, eu moro aqui já há anos, e trabalho no hospital, foi lá que a gente se conheceu, ela era internada, eu era mateiro lá, e, cara, minha vida sempre foi assim, aí tive um casamento, separei e continuei criando meu filho, por isso eu moro com meus filhos, e é uma vida tranquila, eu gosto de fazer meus esportes, mergulhar, jogar soft. Então tu mergulha, tu sabe mergulhar também, então tu gosta de praia. Gosto de praia, era rápido de praia na minha adolescência, né? E, cara, eu vivo a vida assim. Você empreende, faz alguma coisa? Não. Ou vive a vida fazendo uns vídeos aqui e ali? Isso. Às vezes eu tenho uma noção de alguma coisa, de sol, de coisas, às vezes faço um serviço ali, faço pra mim mesmo. Dá um exemplo de um serviço que você faz. Oi? Dá exemplo de um serviço que você faz. Ele criou as casas, fez As as casas casas. eu que criei, eu que fiz, eu que montei, instalei, tudo. Monta arma, desmonta arma. Então, assim, a sua autoimagem de alguém que vive a vida para valer é um pai que está ali próximo dos seus filhos e que consegue ter uma percepção muito boa, porque você é autodidata. Você não entrou em nenhum lugar para poder aprender a soldar. Você, por conta própria, começou a ser um soldador e tem uma experiência muito boa. É tipo assim, você está fazendo aqui, está mexendo ali, eu estou prestando atenção. Aí se você falar, mexe aqui, eu não vou conseguir fazer ali no tempo do teu tempo, guarda rapidinho, mas aos poucos eu consigo assim pegar as coisas, sabe? Consigo tentar pegar as coisas. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar
gravar com você daqui para vocês poderem se ver depois. Aí, vou me apresentar, porque ela chegou agora. Olá, eu sou o Paulo, da Paulo Assessoria. E hoje a gente vai estar falando sobre autoimagem, se perceber como pessoa para conseguir se projetar. Essa é a dinâmica. E depois eu vou dar umas dicas para vocês poderem entender como utilizar a luz, seja sem ser essa luz aqui, uma luz que você pode comprar com uma lâmpada, uma LED menor ou até do celular, para vocês conseguirem fazer uma brincadeira aí e empreender. Quem empreende, quem não empreende, só tirar umas fotos bonitas. E aquela que é redondinha, como é que chama aquilo? Qual que é redondinha? Aquela luz assim redonda que o pessoal usa para fazer. Então, existe vários Esse tipos aí de é só profissional, né? existe vários tipos de softbox. Eu não sei se você está falando do ring light. Isso. O ring light, ele é barato e ele é ótimo para você conseguir se gravar por perto, porque aquela luz ela uniformiza o seu rosto. Exemplo, essa luz aqui, ela já é mais dura. Então, provavelmente ali na câmera do celular deve estar dando um contraste no meu rosto. Eu não tenho certeza. Não, com certeza. Mas ela provavelmente deve estar dando um contraste ali, um recorte sobre o meu rosto, que era essa a ideia. Por isso que a gente precisava de bloquear um pouco a luz. Por que a gente tem que bloquear a luz? Porque não tem como a gente brigar com o sol. Então, quando a gente está usando essas luzes aqui, a gente quer o mais escuro possível para a gente poder modelar onde a gente quer que dê luz, onde quer que não dê, para a gente poder construir ali um corpo, ou construir uma fotografia mais interessante para quem está assistindo. Fala um pouco sobre a sua vida, quero saber. Então, eu sou Graciela, todos aqui me conhecem, né? Oi, gente, bom dia, cheguei de Baforida. Eu sou enfermeira, não empreenda, mas no futuro muito distante eu pretendo fazer algo em relação a isso. E aí eu achei que era importante ouvir para conhecer um pouco sobre isso. Moro aqui há anos. Eu já conhecia, porque meu marido é oriundo da comunidade e viemos morar aqui em 2017. É isso. Legal. Você pode contar um pouco como é que é o dia a dia, seu dia a dia como enfermeira? É corrida, hein, gente? Vocês querem saber mesmo? Eu quero muito saber um pouquinho. Então, eu trabalho no Pedernesta, no hospital terciário, né? Trabalho mais com doenças crônicas, né? A população que já está doente, né? Precisa ou de cirurgia, ou de tratamento, ou paliativo, que a gente chama. Então, trabalho com a parte terciária da saúde. Eu trabalho em 2 setores nesse lugar, um é do nefro, que é um corre-corre, é uma enfermaria. Não é um corre-corre, é uma enfermaria, mas os pacientes... O nefro é para hemodiálise? Isso, para hemodiálise, mas eu trabalho na enfermaria, né? Eu trabalho do lado da hemodiálise. E aí são pacientes que ou precisam fazer biópsia, até transplante de rim tem lá. E trabalho também na gastro, que tem exames, né? Hoje está meio fechado, cisreg, corre-corre, a nossa saúde, né? Mas faz colono e gastro, né? Para prevenir câncer de estômago e intestino. Se você falasse agora em poucas palavras sobre você, como é que você se descreveria? Ai, meu Deus. A minha autoimagem, pegou pesado, logo eu. Eu sou uma pessoa... Uma guerreira. Uma guerreira. Quem quer mais é... Uma lutadora, né? Quem quer mais é... Como a maioria lutou para estar onde está, né? Venho de uma família de mãe solo, né? Minha irmã também me ajudou a me criar, eu sou temporã. Consegui me formar, constituir família, sou mãe, sou enfermeira, sou esposa, sou feliz. É isso, minha autoimagem. Ela conseguiu retratar muito bem a autoimagem dela, desde a parte profissional até a parte emocional dela. Então ela tem um diagrama muito legal sobre a autoimagem dela. Então na hora dela se projetar, fica muito mais fácil. Eu vou fazer um reforço sobre a sua autoimagem, porque quanto mais a gente consegue nos resumir de maneira pontual, significa que a gente está dominando bem a nossa autoimagem. Então vejo você como uma enfermeira que cuida de pessoas com doença crônica, então você tem uma inteligência muito boa. Você é uma pessoa batalhadora, porque você foi criada, né, por uma mãe solo, então você tem ali um olhar mais amplo sobre a realidade da vida,
que isso reflete diretamente no seu trabalho de enfermagem. Então, se você em algum momento quisesse trabalhar com redes sociais, isso daí, o fato de você ter sido criada por uma mãe solo e trabalhar com pessoas com doenças crônicas, né, que são doenças que precisam de tratamento, mas hoje a medicina não pode curar, você tem um entendimento muito maior sobre a dor, sobre a família e sobre a vida. Então, a sua autoimagem que o outro vai ter é muito mais delicada, porque você tem toda uma história que te diferencia de uma outra enfermeira. Então, por isso que é legal a gente perceber a nossa autoimagem. Porque normalmente quando as pessoas perguntam sobre a nossa vida, a gente resume muito. Exemplo, vou dar um exemplo de mim, sou Paulo, enfermeiro. Sou Paulo, trabalho de enfermagem, sou alegre. Por que você é alegre? É sempre, quando a gente está fazendo o trabalho da autoimagem, por que você é alegre? Ou por que você é triste? Por que você é preocupado? Ou por que você é tão despreocupado com a vida? Que aqui a gente já teve um exemplo de uma pessoa que já é despreocupada, entendeu? Gosta de curtir, gosta de sair. Então a história da pessoa reproduz uma imagem. E quando a gente está na internet, a gente pode criar um alter ego por dois motivos. Primeiro, para se blindar, porque tem post com outras pessoas da nossa vida que a gente não quer opinião alheia, então a gente faz um recorte de uma parte da nossa vida. Exemplo, eu quero criar no Instagram o meu dia a dia sobre pessoas fazendo hemodiálise. Tem outros tipos de doença? Existe outros tipos de doença. Porém, para mim é sensível, porque talvez a minha avó passou por isso e para mim é um assunto delicado de ouvir histórias de outras pessoas ou as pessoas tentando se conectar comigo sobre esse assunto específico. Então a autoimagem também nos protege, né? A gente consegue criar um alter ego para poder projetar, para se proteger e para poder também atacar os outros, porque se tem 10 enfermeiras e as 10 enfermeiras falam, eu sou só enfermeira, qual que eu escolho? Tiro no papá? Entendeu? Então a autoimagem é para isso, para a gente conseguir se vender melhor também, que é isso que as pessoas, né, muitas das vezes eu percebo em alguns perfis, algumas pessoas que vêm até mim procurar assessoria, elas não conseguem se diferenciar no mercado. Exemplo, eu sou uma pessoa que sou muito feliz, muito trabalhadora e vendo bombons. Tipo assim, beleza, mas quando eu pego uns 3 ônibus diferentes, tem umas 5 pessoas vendendo. Tem muita gente vendendo bombom, é só isso que você faz? Você não tem história, você não tem repertório, o que te motivou a fazer isso? É muito pouco você se resumir. Então o objetivo da autoimagem é nos expandir. Eu vou pedir mais um exemplo e aí depois a gente já parte para a parte onde eu vou começar a falar de iluminação e posicionamento de câmera, beleza? Jogou pra você. Vocês vão tirar do empapá, como é que vai ser? Então vai por a fila não, Eu, meu nome é Cláudio, trabalho de segurança há 17 anos, sou nascido e criado nessa comunidade, mas eu tenho uma família aqui, mas moro no asfalto ali, moro aqui, faço parte aqui da associação, tenho um bloco aqui no Morro Azul que eu sou presidente, faço parte, gosto muito de carnaval, eu gosto muito mesmo de carnaval, sou assim mesmo. Também gosto de família, gosto de cozinhar, e gosto de curtir a minha vida. Mesmo que o problema com família, com tudo, a gente tenta unir mais a família também, que sabe que família é ali, não gosta dali, outro não gosta dali. Eu tento mais tentar agrupar todo mundo, entendeu? Isso aí. Confusão não é comigo. É isso. Gente, então a gente consegue perceber dentro da história dele que ele é um carnavalesco, que tem família e toda família tem briga, então isso faz parte, mas ele prefere o amor, porque o carnaval ele nos traz isso, né? Ele tenta fazer com que a gente esqueça por um momento as nossas dores. Então é muito legal ele pontuar aqui o hobby dele, né? O que tira ele desse lugar do segurança e do pai ao carnaval. Então o carnaval ele está em todas as áreas da vida dele trazendo alegria e construindo uma imagem muito interessante. Então, quando ele fala que ele é carnavalesco, ele também é pai e também é segurança e tem 17 anos de história aqui no Morro Azul.
E quando ele fala que ele é pai ou quando ele fala que ele é qualquer outra coisa, vocês veem que sempre une uma tríade, porque uma coisa se conecta à outra. E isso faz com que a gente tenha uma percepção muito mais bonita da sua história. Quando você conta isso tudo, exemplo, se você quisesse abrir agora um canal no YouTube para poder falar sobre carnaval, ia ser muito interessante você trazer histórias da sua família ou inserir isso tudo dentro do carnaval, porque ia ficar uma coisa dentro da realidade brasileira, porque as famílias elas brigam mesmo, e é comum do carioca gostar de um sambinha, é comum do carioca querer ir para Sapucaí, então você consegue se conectar muito facilmente com as outras pessoas, porque elas vão ter histórias similares à sua ou curiosidade de participar da sua história. Então é essa a questão da autoimagem, que a gente já começou super bem, deixei vocês praticar e agora vamos falar um pouquinho sobre telefone, que eu botei agora aqui para usar, né, o meu telefone aqui. Então, gente, isso daqui é a minha ferramenta de trabalho. Quando eu comecei a trabalhar, estava no meio da pandemia, eu trabalhava com gráfica, eu era chamado Paulo da Gráfica. No WhatsApp todo mundo falava, ô da gráfica, ô Paulo da Gráfica. E aí virou a minha marca, porque era isso que eu fazia de melhor. Fazia banner, fazia cartão de visita, fazia panfleto, e era assim que a gente se comunicava. Veio a pandemia e aí acabou tudo. Só que eu, como muitos outros brasileiros, com o que eu ganhava não era suficiente para eu poder criar uma grande empresa. Então eu comecei trabalhando com Xiaomi Mi 9 Lite, que não era nem meu, era do meu pai, né? Ele cedeu o telefone dele, ficou com um mais baratinho, então eu estava trabalhando com um telefone que custava, acho que na época, uns R$1.200. E foi assim que eu comecei. Então dá para começar independente do telefone que vocês tiverem, que vocês podem me ver aqui com o iPhone e falar, não, ele tá com iPhone e aí vai vir com aquela história. Não, gente, eu comecei com Xiaomi Mi 9 Lite e fazia trabalhos e ganhava dinheiro com isso. Então a gente só tem que perceber as limitações do aparelho que a gente está utilizando, né? Porque o meu telefone ele fazia com que eu tivesse muito mais trabalho de pós-edição. Então, exemplo, quando a gente está com um telefone que ele é mais simples, o sensor dele tem uma captação que não é tão boa sobre a luz, que é o que faz com que sua imagem fique mais definida. E ele também tem um megapixel pequeno, então não dá para você, por exemplo, tentar fazer um banner de 3 metros, entendeu? Então essa era a maior limitação, essa era a minha maior dificuldade. Mas, Paulo, desculpa, como é que você pegou esse conhecimento? Como é que você disse que trabalhava em gráfico? E como é que você... Se foi tudo bem, vamos lá, tá um pouquinho da minha história, vamos voltar 2 décadas atrás. Eu fui um dos primeiros alunos do Projeto Nave, que foi um colégio de tecnologia, que era onde a Oi usava para poder fazer antenas e coisas do tipo. Reformaram aquele prédio e aí fizeram um colégio de tecnologia, né, que se chamava Nave e era patrocinado pela Oi Futuro, que foi um projeto de pessoas carentes, né, que viveu na periferia para sair de um colégio público e estudar num colégio de alta tecnologia comparado isso antes da pandemia, né? Isso bem antes da pandemia. Isso foi lá para salvou a que você estava falando. Exato, isso daí foi em 2011 que eu estava estudando lá, então nem tinha celular na época, o celular fazia trim, trim. Entendeu? Era aqueles caixotão, mas foi a base que me ajudou a falar, cara, beleza. A gente aprende por um ano roteiro, né? Então roteiro para aprimoração para jornalismo, aprendia o básico de programação e aprendia multimídia. Eu fui o menino do multimídia, para poder mexer no Photoshop, Illustrator, edição de vídeo e tudo mais. Só que não se compara com a tecnologia de 10 anos depois. Então eu fui me atualizando na raça mesmo. Eu não posso dizer que eu sou um pró ainda. Então vou começar de baixo, entendeu?
Depois, passou-se um tempo, trabalhei também com fotografia. Aí foi se aprimorando. Sim, trabalhei com fotografia um pouco antes da pandemia. Mas eu não era o fotógrafo principal, eu era o ajudante do fotógrafo. Eu ficava sempre com a segunda câmera. Então eu tirava 300 fotos, salvava 10. Entendeu? Mas estava ali, sabia mexer em alguma coisa. Chegou-se a pandemia, eu não tinha 8 mil reais para poder comprar uma câmera, mais 12 mil reais para pagar numa lente. Que é basicamente isso, uma câmera profissional. Sem falar do restante dos equipamentos. Ser um fotógrafo não é barato. Não, é um hobby caro. É um hobby caro. Mas é caro. É um hobby caro. Então o meu hobby era R$1.200 e o Senhor Jesus. E aí eu consegui trabalhar em um lugar no Recreio, onde eu fiquei gerenciando uma pequena gráfica ainda, em meio à pandemia, e conhecia muitas pessoas ali, entendeu? Pessoas que batiam papo comigo, sou uma pessoa comunicativa. Era filme, né, Paulo? Hoje em dia é filme digital. Eu fui bem autodidata nessa parte. Então, fui começando a fazer pequenos trabalhos, falando, eu posso filmar o seu espaço. Aí o pessoal, por quê? Vamos fazer um panfleto aqui, que você vai divulgar, né, o seu serviço, mas eu acho que é legal você ter um videozinho também da sua loja. Não vou te cobrar nada não. Eu só vou filmar aqui e fica o vídeo para você postar no site, porque nas redes sociais ainda não se via valor. Entendeu? Então não tinha valor. Então era só, eu vou filmar aqui rapidinho para você ter alguma coisa. E foi nisso que eu fui percebendo que eu estava ficando bom nisso. E que as empresas, elas precisavam mais de alguém que assessorasse ela, ou seja, fizesse com que ela percebesse a autoimagem dela, do que propriamente filmar apenas. Por isso que eu sou assessor. Porque as pessoas, quando me contratam, normalmente elas não querem só alguém que faça isso. É uma assessoria, né? Aí entrega pra pessoa e ela faz o quê com isso? O que eu faço com essas fotos? Nada! Porcaria desse vídeo. Então o pessoal começou a entender que ela precisava de ter uma percepção um pouco maior da sua imagem, né? E aí eu, com essa técnica que eu fui adquirindo, meio que autodidata mesmo, no Xiaomi 9, comecei a trabalhar com alguns nomes que eram um pouco conhecidos. Exemplo, Adriano História, ortomolecular, que é uma das maiores ortomoleculares que tem ali na Barra da Tijuca, né? Atende vários artistas. Então fui assessor dela, trabalhando, editando os vídeos dela, a gente bolava os trechos junto. Ela falava, Paulo, esse jeito que eu tô gravando tá bom, tá comunicando bem com o meu público. Eu falava, cara, teu público tem dessa idade até tal idade, você funciona melhor com esse perfil aqui. Eu não posso ser muito específico porque isso daí é LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então eu não posso falar as técnicas exatas que a gente usava, mas eu observava qual que era o melhor público dela e ela comunicava e isso aumentava a agenda dela. E você acha válido, você acha válido fazer tipo uma pesquisa sobre o nosso público, no caso? Sim, sim. Para poder ver qual público a gente está alcançando? Sim, pesquisa de público é essencial. Toda marca grande faz pesquisa de público. Toda marca. Coca-Cola, Pepsi, Colgate. Todas essas marcas fazem pesquisa de público. Só que pesquisa de público não é uma coisa muito falada, porque pesquisa de público é uma coisa cara de fazer. Então, normalmente, exemplo, em agências, a Coca-Cola chega lá e fala, olha, eu preciso de uma pesquisa de público, porque eu vou entrar num bairro X, numa área X da Barra da Tijuca. Aí o contrato para essa pesquisa de público vai ter um cash de 100 mil reais. Então era assim que eles faziam pesquisa de público. Só que hoje dá para a gente fazer pesquisa de público com muito menos. A gente consegue fazer uma pesquisa de público, por exemplo, no nosso Instagram. Porque o Instagram, se você ir na aba dele de informações, deixa eu abrir aqui o meu Instagram. Vamos lá, vou abrir aqui.
tem o Wi-Fi aqui para poder ceder para o professor ou parear. Vai pegar o Wi-Fi rapidinho para o professor que eu vou mostrar para vocês como fazer uma pesquisa mais simples. LGPD, eu trabalho no hotel, ali no Windows. Eu tive uma palestra esses dias mesmo sobre isso aí. Sobre informação de dados, lá a gente não pode usar celular de jeito nenhum. Você não pode tirar foto de nada. Explicando mesmo. De marketing de uma empresa, existem clientes dessa empresa, clientes que passam dados sensíveis. Ela, né, por ser uma ortomolecular, ser uma terapeuta, então existem assuntos muito sensíveis que não podem ser tocados. Pode dar um exemplo, tipo depressão crônica, ansiedade crônica e outros problemas, né, que ali ela faz um trabalho de entender o corpo da pessoa e às vezes a pessoa está desvitaminada. E isso está trazendo deficiências para ela, que está fazendo com que ela desenvolva um início de ansiedade, por exemplo. A pessoa tem um histórico, eu bebo café de manhã, de tarde, de noite, tomo muito energético e a fruta que eu como é suco-tangue. Aí ela fala, entendi. Então você vai parar de tomar café, ou você vai tomar café descafeinado, vamos mudar essa dieta, né? Vamos mudar essa dieta e vamos tomar essa suplementação aqui específica. Seu corpo vai ficar de boa, sem você precisar de tomar alguma coisa que é tão forte, né? Um químico, fármaco, que vai te trazer efeitos colaterais. Então normalmente, o trabalho dela é esse, perceber, fazer uma anamnese e suplementar, sem precisar de trazer alguma fazer um processo medicamentoso que vai trazer efeitos colaterais para o paciente. Lógico, existem casos onde ela vai mandar a pessoa procurar um outro tipo de médico, por exemplo, um cardiologista. Se a pessoa já tiver com uma hipertensão, se a pessoa já tiver com uma diabetes tipo 2, não vai ter como. Mas se a pessoa tiver, exemplo, uma pré-diabetes, existe maneira de você suplementar e de você controlar a sua alimentação para isso não virar uma diabetes tipo 2. Seu pâncreas ainda está ali tentando. Está tentando. A enfermeira está aqui, ele está ali quase desistindo, mas ele está tentando. Então ela tem esse trabalho. E tem outras pessoas também. A Bacake, eu consegui ajudar ela a colocar um produto dentro do mercado Zona Sul e assim várias outras empresas que eu já trabalhei ao longo da minha vida. Então, essa questão da pesquisa que você falou é muito boa. Eu vou te dar 2 nomes de pesquisa. Existe a pesquisa qualitativa e a quantitativa. A qualitativa você faz depois que você tem a quantitativa. Exemplo, o primeiro é ver aonde está a minha geolocalização, onde está o meu alcance. Exemplo, onde está o meu alcance? Está melhor na Zona Oeste? O meu alcance está melhor na Zona Sul? Se está melhor na Zona Sul, que bairro da Zona Sul? Se está melhor na Zona Sul, que rua da Zona Sul? Aí a gente vai começar a perceber, é homem ou mulheres? Isso tudo é na... Exatamente, isso tudo é na quantitativa. Que a gente não quer saber da autoimagem da pessoa, a gente só quer saber que tem pessoas. Então a qualitativa serve para isso. E a faixa etária que você quer atingir. Exatamente, isso tudo vai na qualitativa. Ou na quantitativa, que é de quantidade. Já na qualitativa, a gente quer entender por que essa pessoa está gastando dinheiro comigo. Basicamente é isso. Por que essa pessoa está gastando dinheiro comigo? O que eu toco nela que faz com que ela gaste dinheiro comigo? Porque para o nosso cliente, muitas das vezes está no inconsciente dele. Então a gente precisa de fato investigar, né, mais a fundo como que a gente está atingindo esse cliente. Então essa qualitativa você consegue fazer no Instagram, você consegue fazer no Google, tendo um site ativo, porque lá ele mostra a idade, mostra, vou abrir aqui para vocês, que a aula está toda dinâmica, é a primeira aula que eu estou dando, então não tem nada marcado. Mas quando você tem um painel profissional, você clica dentro do seu painel profissional, aí você consegue ver dentro do painel profissional as suas visualizações.
E aí aqui dentro de visualizações, eu vou deixar vocês passando, só você rodar para baixo, você vai ver quantos por cento de reels é visto no meu perfil, quais publicações, quanto de stories, quantos são seguidores, quanto não são seguidores, qual cidade que está me assistindo. Exemplo, 52,9% são pessoas do Rio de Janeiro e o restante é do Brasil inteiro. Então tem um número maior de pessoas aqui no Rio de Janeiro. Ah, sim, Paulo. Paulo, não te cortando. Então, às vezes eu vejo no Instagram, pessoas botam assim, tipo, um jeito de fazer a comida, né? Um tempero, uma receita de uma comida, e bota, aí vem e bota, ó, me diz de qual cidade que você tá. Exatamente. Falando, Isso ele está fazendo uma pesquisa. Já é uma pesquisa. Exatamente. Eu não posso afirmar se é qualitativo ou quantitativo, mas já é uma pesquisa de mercado que ele está fazendo. O que você me falou é que eu descobri isso. Mas essa porcentagem aí é via... Então, a minha dúvida, essa porcentagem aí já vem do telefone que identificou o DDD ou qualquer coisa assim, do Instagram que curtiu, viu ou te segue, ou é assim, como ele está falando? A pessoa Então, tem que dizer assim. o Instagram, ele já dá alguns detecta. dados. Aqui você pode passar no meu Instagram, só você arrastar para baixo, você vai conseguir ver. Certo. O Instagram já fala tudo basicamente. Por isso que eu falo que o Instagram é o único trabalho que você não consegue mentir pro chefe. Porque o seu chefe consegue ver exatamente o que você está fazendo. Se o seu chefe falar, olha, eu estou te contratando, Paulo, que eu quero me comunicar com mulheres, e ela tá vendo que tá surgindo um monte de homem ali, ela vai falar, olha só, ou vou começar a vender para homem, ou você vai ter que trocar a estratégia, porque a comunicação... Vou contar uma coisa para vocês que vocês vão ficar um pouco chateados, todo mundo fica chateado quando eu conto isso, mas assim, o Instagram, ele não é de graça. Na verdade, pelo menos por dia, você gasta umas 3 horas no Instagram. E essas suas 3 horas que você está gastando no Instagram, custa pelo menos uns $8, que são as pessoas que pagam anúncio para você poder comprar deles. Então é um mercado. O Instagram, ele não tá te deixando acessar de graça, você tá pagando todo dia. Pelo menos todo dia você tá dando uns R$50 ali pro Instagram. E se você fica ali, você fala 2, 3 horas ali, bicho. Essas 2, 3 horas que você fica consumindo conteúdo, ele tá entendendo o tipo de conteúdo que você consome, quanto tempo você consome. Ele tá te pesquisando. Ele tá te pesquisando. Você vê marcas de luxo, você compra marcas de luxo, você assiste produto baratinho, você compra na Shopee. Quem que é as pessoas que você segue? Porque os blogueiros, eles também fazem parte dessa tramóia do Instagram. Eles fazem parte dessa tramóia do Instagram. Porque o blogueiro, ele serve para segmentar. O blogueiro, ele tem essa função de segmentar. Ele tem a função de segmentar. Ele tem uma autoimagem que ele já percebeu, ele cria o alter ego dele, então ele sabe exatamente para quem ele está comunicando. Então, quando ele tem 1 milhão de seguidores, que é, exemplo, fitness, o Instagram consegue ter certeza que todos aqueles dados que eles estão pegando é real, porque essa pessoa está gastando pelo menos 3 horas do dia dela vendo a história da blogueira fitness. Então é assim que ele faz a pesquisa dele e vende para os gestores de tráfego, né? Que compra esses dados. Então o trabalho do gestor de tráfego nada mais é do que comprar os dados que o Instagram conseguiu pegar dessas pessoas, seus dados, você dá para ele de graça e vender para eles bem caro para ele ficar cada vez mais milionário, porque a gente está falando da casa de bilhões. Então, assim, é muito importante quando a gente estiver usando o Instagram, a rede social, a gente tem que é um mercado, porque muitas das vezes tem algumas empresas que eu já trabalhei que falam, mas eu não quero fazer assim. Eu falo, que bom. Me fala de que família de bilionário que você é. Porque isso daqui é um mercado. Tem um jeito de se fazer para funcionar. E você quer fazer do seu jeito, quem que é você na fila do pão?
Ou você faz do jeito que o cara quer que faça, para ele poder fazer o dinheirinho dele, ou você não vai fazer o seu. Então a gente tendo essa percepção que isso é um mercado e que a pesquisa lá é importante, a gente precisa fazer as nossas próprias pesquisas para a nossa marca e a gente precisa entender também que a gente está dando a nossa pesquisa ali para ele. Então, muito provavelmente, se você está vendo vídeo de comida o tempo todo, vai começar a aparecer anúncio de comida para você. Se você está querendo emagrecer, vai começar a aparecer várias soluções milagrosas. Pesquisa só vai... O que vai aparecer de fórmulas milagrosas de emagrecimento para você não está no gibi, entendeu? Porque o cara tá botando pelo menos uns 1.500 por mês ali só de anúncio. Então ele tá querendo receber esses R$1.500 dele de volta, entendeu? Então a pesquisa tem esse valor. O valor de fazer com que a empresa consiga ter uma percepção clara do cliente e não erre. Porque você pode fazer, por exemplo, uma pesquisa errada e você não vender. Entendeu? Aí é bem preciso, né? Você precisa de fazer essa qualitativa, né, que já não é mais a quantitativa. A quantitativa é eu preciso de pelo menos mais 10.000 pessoas seguindo o meu perfil me visualizando. Porque eu preciso de ter um número. Eu preciso porque as pessoas sabem que eu existo. Depois que as pessoas sabem que eu existo, eu preciso de saber agora quem são essas pessoas. Para eu poder saber como falar com elas. Exemplo, consegue pegar um pouco de água para mim? Exemplo, se você é uma pessoa que fez TCC, é um sociólogo, aí você vai lá na comunidade, dá uma palestra porque você quer que as crianças não vão para a criminalidade. Você tem um sonho que as crianças vejam um mundo melhor. Esse é o seu sonho. Aí chega o sociólogo e fala: oi crianças, hoje eu vou falar para vocês de Nietzsche. Porque Nietzsche é importante pra caramba. Ele é um cara importante. Nietzsche, se você não souber dele, é isso que é importante. Então a gente tem que atrelar a nossa comunicação com quem está nos ouvindo. Entende? Então a pesquisa ajuda você a descobrir o seu tom. Então, por isso que eu falo que sempre existe um alter ego. Porque a gente sempre está ajustando o nosso tom para o nosso seguidor, para o nosso cliente final, para que ele tenha facilidade de consumir o nosso produto e que a gente esteja atingindo ali o inconsciente dele, né? Que tá, ele não está pensando, falando, hoje eu acordei e, poxa, a Márcia faz doces de chocolate. Não, às vezes ele só acorda e fala, eu quero comer um chocolate, e a Márcia aparece ali na timeline dele e a Márcia já sabe que ele gosta de chocolate. Então é muito do indireto. Valeu. Não, obrigado. É muito do indireto. É muito mais fácil você vender quando a pessoa não está percebendo o que você quer que ela compre. Quando a pessoa fica tipo assim, você pode me ajudar com dinheiro porque a minha família é muito pobre. E aí eu tô aqui vendendo. Você pode, por favor, cara, ninguém compra. Ninguém compra. Muito lamento, né? Aí todo mundo fala, eu não tenho trocado, eu não tenho. A pessoa cheia de moeda. A bolsa da pessoa vai fazendo assim, check de moeda, mas não paga. Agora se o cara tá numa embalagem bonita, com um bolo de pote ou alguma coisa ali, aí ele fala, ele não fala nada, ele só mostra. Você sente sente aquele cheiro de baunilha. Aí o cara fala pra você, é só R$15. Você vai pagar, mas depois você vai xingar ele, porque você pagou R$15 no bolo de pote. Mas só que ele já trabalhou no teu inconsciente e ele já sabe, muitas das vezes, que você almoça num lugar onde não tem sobremesa. Então ele se posicionou num lugar onde ele oferece sobremesa que no restaurante tem essa deficiência. Então você conseguir se posicionar no mercado é isso. Você entender as deficiências daquele lugar para você ser o cara que vai trazer a solução para o teu cliente. Então a pesquisa serve para isso, para poder te orientar. Não é só se entender. Se entender é legal, porque se você não se entende, você quebra a perna. Exemplo, eu sou uma pessoa
que não gosto de funk. Não gosto de funk, tô dando um exemplo. Não gosto. Funk pra mim é um problema. Aí eu não gosto. Aí eu vou chegar no baile pra poder falar com os funkeiros, porque eu tô querendo vender blusinha da HBS, porque eu sou meu velho. Aí eu lembro da HBS. Aí eu vou chegar lá falando: olá, excelentíssimo senhor, você tem uma beleza exuberante, você gostaria de comprar minha... O cara não vai comprar, entendeu? O cara não vai comprar. Não é esse tipo de... Exatamente. Então é essa percepção que a gente está criando. Então, vocês já entenderam de pesquisa de mercado, vocês já entenderam sobre a autoimagem. Agora a gente vai tirar umas fotinhos pra, né, a gente conseguir brincar com a câmera. Hoje em dia não tem mais essa de asas, as máquinas, não. É tudo digital, tudo... Como assim? Não entendi. Não, as máquinas antigas, Aham. profissional, né? Aí você tinha que regular a luz, regular tudo ali na... Você regula tudo aqui. Hoje em dia Não, você regula tudo aqui. Eu vou explicar como que vocês configuram o celular de vocês no Android e no iPhone também. Porque pode ter gente aqui com Android e pode ter gente com iPhone. Primeira coisa do telefone é limpe a lente. Sempre limpe a lente. Passa um paninho. O Paulinho, geralmente a gente sempre bota o telefone assim, nunca assim. Sempre limpa a lente, gente. Se a lente estiver embaçada... O telefone. Se a sua lente estiver suja, não vai ter telefone certo que vai conseguir fazer com que fique nítido. Só para eu poder saber quem que está usando Android e quem que está usando iPhone. Não é Android. Todo mundo Android. Tudo Android. Todo mundo Android. Beleza. Ninguém chegou no iPhone. Então beleza. Então eu vou pedir que alguém me empreste o telefone para eu poder me orientar enquanto eu vou estar explicando para vocês o que fazer. Eu não vou fotografar do iPhone então, porque não faz sentido fotografar do iPhone sendo que todo mundo aqui está usando Android. E a gente vai chegar na mesma qualidade usando Android. Porque, assim, né, a Apple não me patrocina, então não vou mentir falando que precisa de ter iPhone para poder tirar foto boa. Vamos lá em câmera. Então, eu tive esse porém há pouco tempo, na época das eleições, meu marido caiu de barro, caiu de paraquedas, obrigada. Na eleição, né, foi candidato, e aí minhas filhas começaram, porque ele tinha que fazer vídeos curtos e rápidos, e aí a gente começou, e aí elas falaram, ele precisa de um iPhone, e a gente ficou com isso, né? Chegou a trocar mesmo, né? Minha filha deu dela, aquela novela, como você estava falando, você e seu pai, foi isso. E aí, esse mito de dizer que o iPhone é o melhor, só ele serve. Então vamos lá. O iPhone, quando a gente está falando da foto, dá para a gente trabalhar com Android. Mas o vídeo. O vídeo também dá para trabalhar com Android. Só que no iPhone você tem menos trabalho. Então ele é melhor por conta disso. Se você é um profissional da área, você tem que ter um iPhone por quê? Porque ele é muito bem integrado com o Instagram. Então você consegue ter muito mais vantagens utilizando ele. E ele tem uma inteligência que consegue fazer com que você edite a foto muito mais rápido. Então é por isso que a gente recomenda o iPhone para quem é um profissional da área. Exemplo, às vezes você tem 5 minutos para poder editar uma foto para poder postar, entendeu? E no telefone tradicional, às vezes fica 30 minutos editando uma foto. Essa é a diferença. Mas se for de uso comum, exemplo, eu tenho um iPhone. Tem gente que tem iPhone e tira foto horrível. Entendeu? Então não só ter um iPhone. Tem que saber. Exato. E se você não for trabalhar, exemplo, eu quero ter um telefone para ligar para minha mãe. Não gasta R$5.000 não. Tem gente que compra 16. Aí a parede está precisando de um reboquinho. Tá falando, poxa meu filho, só uma massa.
R$30 é um galãozão. Aí o cara vai, compra um iPhone passando 24. Ah, não faz isso não. Mas não, pelo amor de Deus. Aí, vamos lá. O telefone dela tem 3 câmeras. Eu já consegui ver aqui. E aí ele tem 12 megapixels, 48 megapixels. O que muda? 48, você consegue imprimir, fazer impressões maiores e provavelmente quando você dá zoom não vai distorcer tanto. Então essa é a diferença. Então, assim, 48 é legal? É legal, mas enche espaço no telefone. Então tu vai ter sempre que fazer backup quando você estiver usando a câmera de 48. Então é isso. Vamos lá, quem que vai ser o modelo? Então vou tirar primeiro uma foto sem luz nenhuma para vocês poderem ver e depois eu vou ligar a luz para vocês poderem ver a diferença, tá? Eu vou ter que subir um pouquinho esse negócio aqui que é meio alto. Tinha que ser você que baixinho. Não, mas tá bem. Contratado da seleção. Aqui você já consegue ver que está com uma luz ligada, você consegue perceber o brilho, tá vendo no rostinho dele, e esse outro lado daqui está sem brilho. Aqui está sem luz nenhuma. Por isso que é legal a gente brincar com a luz. E a luz, eu vi aí, a luz parece que ele fica mais perto, como assim, amplia mais. Então, alguma coisa a luz, a gente usa ela para a gente poder construir a imagem durante o seu rosto. Entendeu? Que esse daqui ele deixa a luz mais durona no rosto da Tipo pessoa. assim, dá mais brilho, né? Menos, Não, esse dá menos brilho. menos brilho. Tá vendo? Fica aqui paradinho aqui em frente, que o pessoal vai perceber. Aqui você consegue ver, vocês conseguem ver que o rosto dele aqui tá com mais brilho e o rosto aqui tem menos brilho. Entendeu? Então isso daí, agora quando eu tirar foto no seu telefone, você vai perceber a diferença. Olhei qual ficou mais. Você mais pra foto. Não, isso daí é para um modelo já que é profissional, que ele já sabe todas as poses. Aí adianta a vida do fotógrafo. E é mesmo? Sim, questão de cara. Então aquilo ali não tá só. Só faltou aquele número na frente, né? É. Pra ter uma na delegacia. Aí o que eu quero que vocês percebam com esse material daqui que eu trouxe hoje pra vocês? Que você consegue brincar com a luz. Essa luz aqui, ela dá uma percepção um pouco maior pra vocês conseguirem Vai saber. mexer, não tem mais. Tem a luz leve e a luz forte. Todo mundo conseguiu perceber a diferença? Sim, bom. Isso aí, o ideal era estar escuro aqui, né? Se estivesse mais escuro, vocês vão perceber mais a diferença. A gente já conseguiu Aqui trabalhar não. melhor. Exato. Mas a gente já conseguiu dar um blackout ali e já dá pra você conseguir perceber. Ô Paulo, outra coisa. Teve que a gente vai num evento, aí tudo escuro. Aí quer tirar foto. Aí você vê que a imagem fica ruim pra caramba. Tem como? Então, tem se você tiver um LED, que é isso daqui. Ele acha que o telefone dele vai fazer milagre. Tem se você tiver um LED. Entendeu? Que esse brilhinho. Porque fala que o iPhone faz isso. Dá aquela imagem mais. Normalmente o pessoal usa um outro LED que é um pouco menor. Agora eu já vi que você coloca até agora no Exato. celular. Mesmo no também. escuro, né? Não, eu sei, agora. Tem um LEDzinho Agora ele menorzinho. coloca até no celular também pra. Não, só uma porcaria. É. O flash da câmera. Ah, então, flash da câmera não usa. Não dá pra Não usa não. Usa tipo em último caso. Então o flash da câmera ele estoura muito o rosto. Entendeu? Pra você usar o flash, Aquele pico, ele dá aquele pico assim. Pra você usar o flash da câmera você tem que ter uma percepção melhor ou ter tempo. Porque às vezes você vai ter que tirar mais fotos pra você conseguir pegar uma boa pra você poder tratar depois. Entendeu? Mais de 30 pra pegar uma. Exatamente. De preferência não use. E você falou do sol. Teria como usar o sol a nosso favor? Era esse o ponto. Então, quando você não tem esse equipamento daqui, você tem que ver a luz do sol que está entrando às vezes pela janela
que ela consegue fazer um contraste legal para você poder tirar uma foto. Ele pode te ajudar muito a você conseguir posicionar uma foto, mas às vezes não tem sol, às vezes só tem a sua casa e um abajur. O abajur ele também pode servir como uma fonte de luz para você conseguir trabalhar, entendeu? Porque isso daqui nada mais é do que uma LED de 40 watts, que você pode ter um abajur também, que seja de 30 watts, ou de 60, ou de... entendeu? Ele pode ter diferentes potências, mas aí você pode utilizar ele a seu favor, para poder conseguir alinhar e você conseguir ter uma foto melhor. Mas normalmente o mais recomendado é tire foto em lugares que são mais iluminados, porque você vai ter certeza que o sensor do seu telefone vai conseguir trazer nitidez para a sua foto. Tem um aplicativo que, se você tiver com a internet aí, eu vou pedir para você baixar. O aplicativo chama Snapseed. Depois, ele aproximou, botou, escureceu, né? Isso, eu escureci um pouquinho para poder aumentar um pouco o contraste. Então ele é o auxiliador do profissional que já vai escolher uma luz legal para fazer uma pós-tratamento. É essa questão do Android. O Android precisa do pós-tratamento. No iPhone, muitas das vezes, ele consegue já está pronto. Entendeu? Isso que eu adianto na aula. E a câmera do Instagram tem esse... Como assim a câmera do Instagram? O Instagram não tem câmera. É que nego fala Minha que fala que tira foto do Instagram. O filtro do Ah, Instagram. sim. O filtro do Instagram. O filtro do Instagram você pode utilizar ele, mas já é aquilo pronto. Eu acho que o profissional precisa de um controle maior. Por exemplo, dentro do Snapseed você consegue desfocar, corrigir às vezes uma pintinha, consegue diminuir sombra, aumentar contraste, diminuir contraste, aumentar a saturação, diminuir saturação, aumentar a isso aí, opacidade. ela vai ficar doida. Que aparece a foto com tratamento. Que aí você já consegue ver o antes e depois. Basicamente, brincadeira de luz com um aplicativo. Então não se preocupe que, se vocês quiserem trabalhar com isso, vocês conseguem. E se vocês quiserem tirar foto da família, dá para tirar foto da família também. Você falou sobre autoimagem. E aí você falou, eu posso direcionar a minha autoimagem, né? Sim. Como você estava falando, voltei para o início da aula, sobre... Eu quero projetar, por exemplo, você estava falando de nefro, mas eu quero falar de gasto. Aí eu posso projetar meu alter ego para esse lado. Sim. Não tem problema omitir coisas. Não. Essa é a graça do alter ego. Entendi. Entendeu? O alter ego ali você tá... Tem gente que chama de persona, mas eu acho que a persona é um negócio muito complicado. Eu prefiro falar alter ego. Vamos fazer uma brincadeira, entendeu? Onde tem um personagem ali que em determinados horários ele está cumprindo um papel. E aí você vai pensar, esse personagem ele é mais sério? Ou esse personagem ele é mais sorridente? É mais legal você trabalhar com alguma coisa que seja você também. Porque quando você cria um personagem que é muito distante de você, é difícil você manter. Você se perde, né? Você se perde um pouco. E aí você não consegue fidelizar. Então, exemplo, eu sou muito comunicativo, entendeu? E pra mim funciona muito coloquial, brincadeiras e coisas do tipo. Então, mesmo profissionalmente, o meu alter ego, ele ainda tem dessas brincadeiras e de todas essas presepadas que eu gosto de fazer, porque eu gosto de humanizar coisas técnicas, para poder alcançar qualquer público, né? Porque de onde eu vim, sou de uma família humilde, sou de mesmo estudando num colégio que era de alta tecnologia, eu também continuei sendo de uma família humilde, tinha outras pessoas humildes também, então eu gosto que o meu trabalho seja um trabalho que acesse a todos, eu prefiro humanizar.
Então eu consigo ter essa linguagem que trabalha tanto com a área médica, com a ortomolecular que eu trabalhei, quando eu também tenho uma pegada com pessoas autistas, porque eu trabalho fazendo ali algumas fotografias e vídeos quando tem o evento da Apteia, que acontece na Praça do Lido, que é voltado para crianças autistas mesmo, onde vão profissionais lá conversar, tem roda para mães atípicas, para poder dialogar, ter troca, entender como pegar um medicamento mais fácil, ou pegar um medicamento de graça, ou ir no neurologista que é mais barato, porque o CISREG muitas das vezes, eu não quero criticar, mas gente, o CISREG às vezes fica 2 anos. Morre. Poxa, meu prefeito. Morre. Ô meu prefeito, como é que é, cara? 2 anos, parceiro? Morre, pô. Não tem como, vai Se não tiver um conhecimento, mano. da vai criança morrer. autista, uma mãezinha, não tem tempo de esperar 2 anos. E Poxa vida, chato, hein? Tem que uma coisa Tem que dar uma piores não que a corrida. criança precisa também, mas assim, a gente está vendo situações de câncer, né? Que precisam de tratamento urgente. Mais rápido, E demora. cadê? E aí você fica como profissional de enfermagem, que está no setor, pedindo, implorando, e não dá, porque às vezes as pessoas se fecham mesmo, deixa lá a fila do CISREG que se vê. Quando for ver, E já mesmo era. assim o E hospital já mesmo está quando a lotado. pessoa descobre que tem câncer, ela ainda tem que pagar alguns medicamentos, e quando o câncer está na metástase, ainda ela tem que pagar os medicamentos. Às vezes ela não consegue o medicamento Tem de que ir para a graça. justiça. Tem que ir para a justiça. Mas Até até a justiça, Até a até a Os justiça caras recorrem acontecer. Falo muito. Mas ainda tá tempo. Ah, tá, ainda tô dentro do tempo. Ai, graças a Deus que eu não passei. Então, aí você estava falando Cadê? Acha aqui onde tava. Digo. Aí. Deixa ele achar, tá? Cadê? Tu botou nas imagens? Vou pegar minha cadeirinha de volta para poder sentar, que eu sou velho, não consigo ficar muito tempo em pé, não. Ah, chega! Tá com a galeria, né? Sobre, você estava falando de rosto e imagens ou objetos para tirar foto. Funciona a mesma técnica? Sim, a De mesma iluminar, técnica. pegar a posição Pensei ideal, uma coisa da internet. da iluminação para pegar um objeto. Se você quer pegar um lado ou outro do objeto, também funciona isso. Eu estou usando essas 2 luzes para poder fazer as fotos dos brownies do Olivier. Ah, é? Eu não posso mostrar por questão de LGPD também, que Quando aparecer, quando, vamos ver, né? quando Aí aparecer eu você vou vai lembrar. saber que fui eu que Vou fiz lembrar. as fotos dele. Entendi. Entendeu? Mas eu estou usando essas 2 luzes aqui e às vezes eu uso mais uma luz de suporte. Entendi. Tá, vou olhar lá, vou tentar. Eu te mando o Instagram perguntando. Mas o legal é você comprar uma cartolina Pra ficar o fundo branco? para ficar o fundo branco. O ideal é sempre fundo branco pra Oi? hoje. Não, você pode usar também cartolinas de outras cores também. Eu tenho um outro Instagram, que foi eu que fiz a campanha, que é da Lo Gráfica. E aí a gente usava cartolinas para poder mostrar alguns objetos e fazer uma composição completamente diferente. Vou mostrar aqui para vocês. Esses 9 aqui são com cartolina. Aí você pode dar uma bisoiada aí e ver. É cartolina e papel fotográfico. Pode clicar para você poder ver melhor. Tá. Cartolina e papel fotográfico. Muito interessante. Para mostrar os... E essas fotos foram tiradas na época que eu usava o Mi 9 Lite. Exatamente, isso daí foi na época do Xiaomi. Isso daí não foi uma campanha publicitária de 50 mil reais, não foi com uma câmera de 20 mil reais. Foi um Xiaomi mesmo. Com cartolina. Com cartolina, adesivo, fita crepe, Esse aqui é o primeiro. tesoura. Oi? Não, pode passar, pode passar. Tesoura, agulha às vezes, guache. Nada, não tem.
Cara, nada caro ali. Eu não consigo pensar numa coisa que foi muito cara para poder fazer essa campanha. Eu não consigo pensar. Tô me esforçando aqui para ver. Bom, o papel fotográfico foi o mais caro que eu precisei, e eu precisei de comprar uma impressora Epson na época, que foi a Epson L1350. E aí ela conseguia imprimir várias vezes, né? E o papel fotográfico ele não é tão barato. Mas no total, para poder fazer essa campanha daí, eu gastei em torno de... Saiu? Mas é só botar pro perfil. Mas assim, dos insumos eu devo ter gastado uns R$200 dos insumos de material, assim, e do técnico, né, que é a impressora, aí eu paguei na época R$1.350 na impressora, mais uns R$300 ali de papel fotográfico para poder fazer. Então foi uma campanha que deu um gasto ali em média de R$2.500 a R$2.800. Mas ainda assim ficou legal, dava na época uma impressão que era algo muito maior, muito mais bem pensado, e a gente fez com o mínimo. Parabéns, trabalho muito bonito. Qualquer dúvida vocês conseguem falar comigo pelo Instagram, tá, gente? Mas essa aula vai ficar no YouTube, e eu vou preparar um e-bookzinho para vocês, para facilitar a vida, para vocês poderem ler também. Obrigadão, valeu. Tchau, tchau. Pequeno.